Amém? Privilégio de estarmos mais uma vez reunidos para adorar o Senhor. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé, para que a gente possa iniciar o nosso culto, palavra e vida, culto que tenho certeza que Deus falará ao nosso coração, nos dando as instruções para que a gente possa andar de acordo com a sua plena vontade. Que bom que você está aqui, que bom que você que nos acompanha pela live também está aí para adorar o Senhor. O salmista, ele diz no Salmo 131, verso 2, ele fala da necessidade de se calar e se assossegar. E ele faz uma comparação, ele como uma criança, como está no colo da mãe, se assossega. Eu convido você nesta noite, você que está em casa nos acompanhando, está aí na live, assossegue o seu coração, assossegue a sua alma diante do Senhor, porque Ele tem muito para te oferecer hoje e cada dia de nossas vidas. Então é necessário que a gente se coloque diante do Altíssimo e sossegue a nossa vida, se coloque diante dele nesse momento para poder de fato adorá-lo, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Amém? Você recebe essa palavra? Aleluia, glórias a Deus. Eu convido você a orar a Deus, a se colocar diante do Senhor nesta noite. Pai, nós te glorificamos, Senhor, porque nós estamos aqui reunidos para adorar o Senhor. E queremos, Senhor, prestar um culto ao Senhor, prestar homenagens, dizer ao Senhor palavras que possa agradar o seu coração. Ajuda-nos, Senhor, a adorá-lo devidamente, de forma tal que o Senhor possa se agradar de cada um de nós. Queremos nos assossegar diante do Senhor, queremos nos colocar diante do Senhor para bendizer e para dignificar o teu nome, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E nós estamos aqui, Senhor, ávidos por ouvir também a tua palavra, a tua instrução. Por isso, Senhor, recebe o nosso louvor, a nossa adoração e nos ajude, Senhor, a falar contigo de forma tal que possamos então, Senhor, repousarmos na sua presença. Louve ao Senhor, irmãos, glórias ao Senhor, e aplaude o Senhor agora também louvando. Amém. Aleluia, aleluia. Ora vem, Senhor Jesus. Vocês estão ansiosos pela volta de Jesus? Então cante essa canção, Hosana. Ora vem, Senhor Jesus, aleluia. Aleluia, nós estamos te aguardando, Jesus. Nós estamos te esperando, aleluia. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Aleluia.
estamos aqui nessa noite e com uma só voz nós queremos pedir que o Senhor venha. Sim, Jesus. Vem, Senhor Jesus. Hosana nas alturas. Venha, Senhor. Nós estamos te aguardando, ó Pai. Nós estamos te esperando. Aplauda o Senhor nessa noite, aleluia. Graça e paz, igreja. Boa noite. Vamos para mais uma agenda semanal IEAB Araraquara. Nesta quinta-feira, às 14h30, teremos o artesanato missionário. Ele acontece aqui na igreja. Você, irmã, que tem algum talento, algum dom, alguma habilidade com as mãos, venha participar. E você também, irmã, que queira aprender, é o momento ideal para você poder interagir, aprender e também ser edificada. É um momento de comunhão, de oração, é um momento de edificação. Lembrando que toda a verba arrecadada desse material feito no artesanato, ela é enviada para missões. Então, a nossa igreja, ela abençoa as missões. Então, é um projeto muito importante. Participem. O nosso relógio de oração, ele ocorre agora, sexta-feira, dia 27 de fevereiro. E ele terá início às 0 horas e terá o encerramento às 23h59. Irmãos, vocês que ainda não deram um nome para o grupo do relógio de oração, ainda dá tempo. Ao final do culto, procurem o pastor Edson, que ele vai colocar o nome de vocês no grupo. E esse grupo a gente pode colocar as petições, os pedidos de orações, para junto realizarmos esse relógio de oração. É uma bênção, irmãos, participem. Na sexta-feira também, dia 27, teremos o culto da melhor idade, aqui na igreja, na Sala Amor. O tema será Céus Abertos. É um momento de louvor, de adoração, de comunhão. Os irmãos que fazem parte da melhor idade ou têm a melhor idade, participem. São muito bem-vindos, irmãos. Não fiquem de fora. Escola Bíblica Dominical, ela acontece domingo às 9h15 com devocional e às 9h30 tem a divisão das salas. Lembrando que tem salas para todas as idades, de 0 a 100 anos, irmãos. Vamos este ano fazer um propósito com o Senhor de participar da escola bíblica. É muito importante a escola bíblica na vida dos cristãos, para edificação, conhecimento, para a gente continuar caminhando. Amém? Domingo, às 19 horas, este domingo agora, teremos as celebrações de Santa Ceia. Toda a igreja está convidada a participar deste momento tão importante na vida de nós cristãos. Participem, irmãos. E a nossa campanha solidária está acontecendo. No domingo, nós teremos arrecadações de alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, lataria em geral e kits para higiene pessoal. Vamos nos envolver neste projeto. Vamos tentar no domingo fechar um máximo de cestas básicas para nós doarmos para as famílias que fazem parte do projeto. Irmãos, essas famílias, elas precisam e elas contam com a nossa ajuda. Então, nós contamos com a colaboração da igreja para que esse projeto continue acontecendo. Amém? E para os irmãos que quiserem mais informações, visite as nossas mídias sociais. Deus abençoe a igreja, um ótimo culto. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, amados. Amém?
Glória a Deus. Meus amados, nós vamos dar continuidade aos atos de culto e neste momento nós vamos orar pelos ofertório e na sequência nós teremos também um momento de mais um louvor e também de oração. Nós vamos apresentar aqui os pedidos de oração que chegaram até nós. Você que esteve aqui domingo, você recebeu a palavra do ofertório e no domingo nós fizemos aí a pergunta, né? Por que você ainda está no mesmo lugar? Essa foi a pergunta que foi o destaque, né, da ministração do ofertório. E nós falamos, amados, que há dois lugares que alguém está nos últimos dias, né? O primeiro lugar é no endividamento, quando as pessoas elas estão saturadas, né, de contas e não sabem como resolver essa situação. Então essa é uma situação para a gente refletir e pensar. Será que Deus tem prazer em nós sermos pessoas endividadas? Pessoas que não têm alegria, né, com o seu recurso, com aquilo que ganha, e esse é um problema. O outro lugar, amados, é na falta de propósito. Há muitas pessoas que são exímias controladoras dos seus recursos, né? Pessoas que sabem, né, ser pessoas que controlam suas finanças, mas, amados, muitas das vezes o controle é tão excessivo que a pessoa não consegue observar a importância de ter uma parte do seu recurso para o reino de Deus e também para os seus próprios propósitos dentro do reino. E muitas das vezes, quantas pessoas, por amor ao dinheiro, amados, acabam perdendo a paz, a alegria, a comunhão, né, a convivência familiar. Então são dois lugares perigosos. E nós aproveitamos também, né, para trazer aí uma palavra específica aqui para a igreja, aonde o dízimo é a 10ª parte do que eu tenho hoje, e as minhas ofertas são atos de gratidão e dedicação aos propósitos específicos. E nós temos aqui dois propósitos: o projeto das 100 famílias e o projeto da revitalização. Também, amados, trazemos aí um cenário, né, de 200 pessoas que podem ser dizimistas, 99 pessoas entendem esse propósito. Então nós precisamos orar pela conscientização da igreja quanto ao cumprimento desses propósitos. Eu convido você a se colocar de pé para nós orarmos, e hoje eu quero convidar você a fazer a oração de concordância comigo, esta oração que fizemos no domingo passado, e eu vou citando, né, ditando aqui, você ore comigo, é uma oração importante aqui nesta noite. Então convido você, eu vou falando pausadamente, você repete esta oração. Diga comigo assim: Senhor Deus, hoje eu me coloco diante de Ti com muita sinceridade. Eu reconheço que em muitas áreas da minha vida eu tenho permanecido no mesmo lugar, seja pela desordem, seja pela falta de propósito. Eu admito que nem tudo na minha vida pode estar alinhado com a Tua vontade. Eu peço perdão por todas as vezes em que não reconheço os meus erros, por todas as vezes em que eu vivo distraído e por não ter colocado o Senhor no centro das minhas decisões. Hoje eu decido, quero romper este ciclo. Eu rejeito a mentalidade da escassez. Eu rejeito a autossuficiência. Eu renuncio toda forma de viver que esteja desconectada do Teu propósito. Eu reconheço que tudo que eu tenho
vem do Senhor. E hoje eu entrego não apenas a oferta, mas a minha vida, a minha administração e o meu coração. Jesus, me ensina a viver com sabedoria, a administrar com fidelidade e a caminhar com muita clareza deste propósito. Eu não quero apenas sobreviver, mas eu quero viver tudo aquilo que o Senhor preparou para a minha vida. E a partir de hoje, eu me posiciono, eu escolho te seguir, e em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo que já fez por mim. Amém, amém, Jesus. Pode se assentar, meus amados. Se você vai fazer a sua oferta nesta noite, pode fazer com alegria, segundo você tem proposto no seu coração. Quero somente reforçar que neste domingo, na nossa celebração de ceia, nós recolhemos, amados, todas as ofertas de primícias para montarmos as cestas básicas para o atendimento das 100 famílias. Projeto de Deus, projeto que o Senhor tem colocado no nosso coração. Eu quero convidar aqui o Ministério de Louvor já para se preparar. Nós vamos ter um momento, amados, de oração e também vamos cantar mais uma canção. E após a ministração desta canção, desse momento de oração, nós vamos ter a palavra do Senhor sendo pregada em nossa vida. E é por isso, amados, que nós desejamos agora que eu e você possamos nos dedicar à intercessão. Temos aqui em nossas mãos esses pedidos de oração que a maioria de vocês trouxeram aqui hoje, né, para orarmos. Lembrando também, amados, que na sexta-feira começamos o relógio de oração e lá no grupo, e eu gostaria até de reforçar uma coisa. Lá no grupo, amados, está assim, ó: interceda por alguém. Não é para você fazer pedido de oração para você, porque para você vem aqui, a gente ora por você. Mas lá no grupo é para você ser um intercessor. Eu mandei lá para você um cartãozinho aonde está escrito assim, ó: estou orando por você. O que você vai fazer? Você vai chegar para os seus amigos, colegas de trabalho, familiares, vizinhos, vai mandar para ele, vai dizer assim: olha, estou orando por você. E aí você vai dizer assim: há algum pedido especial? E aí, se a pessoa falar para você: olha, ore pela minha casa, ore pelo meu esposo, ore pela minha esposa, ore pelo meu trabalho, né? Abençoa a minha vida familiar. Aí você então coloca lá no grupo: olha, vamos orar, né? Tal, por esse propósito. Não precisa expor o nome da pessoa, não há necessidade, mas você coloca lá o propósito: olha, meu amigo, minha amiga, meu irmão, meu pai, meu colega de trabalho, estamos orando por ele ou por ela. Quando a gente faz isso, amados, então o poder da oração está então sendo declarado, a oração intercessória. Você me entendeu aqui? Amém? Então você que está lá no grupo de oração, este é o propósito. Pastor, mas eu não posso pedir para mim? Lá não. Você vem para a igreja. Lá, irmãos, é para aquelas pessoas que ainda não vêm à igreja, né? Pessoas que não estão vindo à igreja, né? As pessoas que têm dificuldade com a igreja. Você não, você está aqui, ó. Hoje nós vamos orar por você, né? Na quarta-feira, no domingo. E a propósito, já convido você a se colocar de pé e nós vamos orar. Primeiramente, nós vamos começar com esta intercessão. E eu gostaria também de apresentar a tua vida ao Senhor, para que você possa ser abençoado e abençoada. E, irmãos, eu como pastor, eu tenho o meu jeito de ser e de falar, mas quem dirige a igreja é o Espírito Santo. Então, se você tem dificuldade de me entender, entenda o Espírito Santo, tá? E eu não estou mandando nenhum recado, eu estou só sendo transparente com você. Se você tem dificuldade,
Diga assim: Espírito Santo, diga comigo, Espírito Santo, me ajuda nesta noite, porque eu preciso ouvir a palavra, eu preciso compreender qual é a vontade do Senhor para a minha vida. Espírito Santo, me ajuda na minha dificuldade, tem misericórdia de mim. E agora, irmãos, enquanto nós vamos orar, você se apresenta ao Senhor. Talvez você chegou aqui cansado, né? Triste, amargurado. Talvez você chegou aqui com alguma resistência. Talvez você não acredita mais que algo de Deus possa acontecer na tua vida. E eu digo para você, não se preocupe. Só basta você ser sincero com Deus. Porque a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possam ouvir. Amém? E os braços não estão encolhidos para que não possa salvar. E aquilo que faz divisão entre nós e o nosso Deus, pelo poder da palavra, vai ser superado nesta noite. Você crê nisso? Amém? Então vamos orar. Querido Deus, Pai de amor, Senhor, eu oro, Pai amado, por toda esta igreja que está reunida aqui. Meu Deus amado, primeiramente para que eles sejam verdadeiros intercessores no Teu reino, ó Pai. Intercessores, ó Pai, meu Deus, de todas as necessidades, Senhor, que surgirem diante de nós, ó Pai. Que sejam aqueles, ó Deus, que se preocupam, Pai amado, de se lembrar do seu próximo, do seu irmão, do seu amigo, do seu colega de trabalho, do seu vizinho, e apresentar o nome dele ou dela, a situação desses ou daquelas, ó Pai, perante o Senhor. Então eu oro nesta noite para que esta igreja se levante como verdadeiros atalaias, como verdadeiros intercessores, ó Pai, para que com certeza todos os dias, em todos os momentos, haja oração, haja intercessão, meu Deus, o diabo seja repreendido, principados e potestades sejam destituídos de vidas e corações, porque há uma igreja que ora, há uma igreja, meu Deus, que se coloca na brecha para clamar, para suplicar e para profetizar a bênção sobre os necessitados. E se porventura nesta noite, ó Deus, cada um dos irmãos e irmãs que aqui estão, ó Deus, se há alguma dificuldade na vida deles, se há alguma dificuldade, Senhor, tentando tirar a sua paz, a sua alegria, a sua convicção de fé, em nome de Jesus eu suplico ao Senhor que neste lugar possa manifestar a glória do Senhor, uma glória tal, ó Deus, que possa abundar na mente, no coração e na vida dos teus filhos. Senhor, as resistências sejam destituídas, o mal seja repreendido, a palavra de engano seja desvendada em nome de Jesus. Palavra de sabedoria do céu venha sobre esta igreja, milagres dos céus venha sobre o teu povo, provisão, restauração, palavra de bênção, palavra de provisão, Senhor, venha sobre todos nesta noite. Pai, eu suplico ao Senhor que indistintamente, sem acepção de pessoas, todos que aqui estão, Senhor, sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios da glória do Senhor, ó Pai. Senhor, eu tenho plena convicção, meu Deus, que há, meu Deus, principados de resistências, de um egoísmo, Senhor, de uma vida melindrosa, de um vitimismo inexistente, que quer tirar as pessoas
pessoas do caminho da vitória, Pai. Senhor, no projeto das 100 famílias, quantas pessoas que estão sendo assistidas, cuidadas, e o inimigo, meu Deus, ou até mesmo a própria pessoa, decide se afastar, se afugentar de perto da fonte que está emanando do céu a bênção sobre a sua vida. Nesta noite nós oramos, ó Deus, para que toda resistência, toda dificuldade seja repreendida, ó Pai. Também, Senhor, eu estou junto com esta igreja crendo que todos esses pedidos de oração que chegaram até nós, aqui estão nomes de pessoas, vidas de pessoas com muitas dificuldades, mas é o Senhor que tudo pode. Então, Senhor, nós apresentamos a Ti, Deus e Pai. Tu és o Senhor que tudo podes. Senhor amado, eu profetizo com esta igreja que a Tua palavra não voltará vazia, fará o que lhe apraz, prosperará naquilo para qual o Senhor tem enviado, e as enfermidades são repreendidas agora. Toda luta, todo embaraço, toda opressão, toda mentira, todo engano, sejam repreendidos agora pelo poder do nome de Jesus. E nós profetizamos, ó Pai, que desta lista, Senhor, pessoas, Senhor amado, vão enxergar e presenciar, participando da glória e do milagre dos céus, em nome de Jesus. E agora, Senhor, juntamente com o Ministério de Louvor, nós cantaremos esta canção, Senhor, de entronização, ó Pai, aonde nós nos colocamos, Senhor, na sequência desta oração, para sermos ministrados pelo Teu Espírito Santo. Louvemos ao Senhor, amados, juntos com o Ministério de Louvor, para que o Senhor possa sondar a nossa vida. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. E então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo
Senhor, nesta noite, ó Pai, revela para nós, meu Deus, o que o Senhor vai fazer. E nestes feitos do Senhor, cabe a nós o cumprimento da missão. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender o nosso papel. Porque, meu Deus, todo cristão que trabalha pela missão tem, Senhor, a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vive milagres, cura, restauração, provisão, ó Pai. Então, Senhor, em vez de nós ficarmos sufocados com tanta necessidade, que nesta noite nós possamos compreender, ó Deus, o que o Senhor quer fazer, e nos teus feitos o Senhor quer que nós assumamos a nossa missão. Fala conosco nesta noite, precisamos ouvir a tua voz. Amém. Amém. Pode se sentar, meus amados. A palavra do Senhor nesta noite é uma continuidade da ministração de domingo. Domingo falamos que a vida do cristão tem uma trajetória de restaurado a enviado. Então essa é a nossa trajetória. Hoje vamos falar do último dos 3 pontos importantes dessa mensagem. E para referência deste último ponto, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, no seu capítulo 5, e os versos 18, 19 e 20. E eu quero ler com você esse texto que diz assim: Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Amém? Amados, só na leitura deste verso bíblico, há muitas verdades aqui para serem extraídas. Se nós lermos aqui todo o contexto da palavra do Senhor, nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele vem ensinando uma infinidade de verdades para a igreja de Corinto. Ele fala do ministério da aliança, ele fala dos tesouros em vasos de barro, ele fala da importância de viver pela fé. E também, amados, ele diz que mesmo quando estamos ausentes em corpo presente, mas pela presença do Senhor estamos juntos. Ele fala do zelo apostólico. E então, quando ele termina de trazer todas estas verdades, ele diz: ora, tudo isso provém de Deus. Isso é de Deus. O que eu estou ensinando para você, igreja, é de Deus. Você precisa ouvir, porque o que eu estou falando é de Deus para a tua vida, porque isto que provém de Deus é algo para um propósito. Tudo que eu estou pregando é para que você entenda uma verdade: Deus te reconciliou com Ele mesmo através de Jesus Cristo. Portanto, se antes você andava separado de Deus por causa do pecado, por causa de tanta coisa ruim, agora não mais, mas eu e você estamos perto de Deus, nós estamos juntos com Deus, nós somos participantes da glória de Deus, e tudo isso aconteceu porque o Senhor nos reconciliou com Ele mesmo através de Jesus Cristo.
Mas, amados, quando fomos reconciliados, houve algo em nós que chamamos de encargo. Encargo, amados, é como uma obrigação a fazer. Alguém ganha alguma coisa sob a obrigação de cumprir o encargo. Eu não estou dizendo que a salvação ela é barganhada por obrigações, não, porque pela graça nós somos salvos. Mas uma vez que somos salvos, a Bíblia diz que Ele nos chamou para uma boa obra. E esta boa obra, ela tem nome. Você e eu estamos perto de Deus para cumprir o ministério da reconciliação. E então, amados, o apóstolo Paulo continua a dizer que o Senhor nos confiou com esse ministério da reconciliação. O Senhor nos confiou a palavra da reconciliação. 3 coisas então aconteceram. Diga comigo, 3 coisas. Fui reconciliado. Aprendi a reconciliar. E tenho a palavra da reconciliação. Quando eu digo que eu aprendi a reconciliar, é porque eu aprendi a levar o processo de salvação adiante. A Bíblia diz que nós somos salvos quando nós ouvimos a palavra, amém? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão se não creram? E como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não há quem prega? E aí ele diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra. Amém? Então esse ministério da reconciliação é um processo da qual você tem a palavra certa. E portanto, meus amados, como embaixadores de Cristo, o Senhor está nos exortando. E quando você, agora vem um segredo. Olha, abra aí a sua Bíblia, no capítulo 5, verso 20. E eu queria que você prestasse atenção, porque tem muita coisa que as pessoas não prestam atenção. Se o multimídia puder colocar aí na tela, 2 Coríntios 5, 20. Eu queria ler com vocês. Olha o que está escrito aí. Leia comigo, vamos lá? 1, 2, 3. Portanto... Dá uma paradinha aí. Em nome de quem? Agora depois da vírgula. Vamos lá? 1, 2, 3. Para aí. Deus está fazendo o quê? Por meio de quem? Ô, meu irmão. O crente foi chamado para fazer e cumprir o ministério da reconciliação. Amém? Deus está tratando com o pecador. Amém? Como se Deus estivesse exortando por meio de quem? Então entenda o que o pregador está fazendo aqui. Entenda. Entenda, amados. Ministério de reconciliação não é falar de bênçãos. Ministério de reconciliação, amados, não é falar de provisão de escassez. Ministério da reconciliação é exortar para que as pessoas compreendam o propósito de Deus. E você também precisa compreender a palavra exortação. A palavra exortar significa encorajar. Amém? O ministério da reconciliação é ministério de encorajamento. Portanto, meus irmãos, o terceiro e último ponto desta palavra é: você foi designado para uma missão. E se você não cumprir esta missão, o seu coração volta para você mesmo. Se você não encorajar os outros,
Você vai ficar olhando para o seu próprio coração. E a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Amados, o coração está dando rasteira em muita gente. Muitas das vezes eu vivo pelo que eu sinto. Hoje eu estava vendo um vídeo, né, a tal da dopamina, né, aquele negócio de sensação, de sentir, e a gente quer um coração que sente, e se eu não sinto nada, eu não sinto nada, e eu preciso sentir, mas Deus está dizendo assim, ó, em vez de sentir, obedeça a palavra que vem do céu para a tua vida, porque o ministério da reconciliação é encorajamento, e Deus diz: eu já te encorajei, para que você seja uma bênção e você encoraje os outros que estão à sua volta. Amados, você não abençoa a vida das pessoas tendo pena das pessoas. Você ajuda as pessoas, encoraja as pessoas quando você exercita o ministério da reconciliação. Ministério da reconciliação é ministério de encorajamento. Amados, você encoraja alguém a continuar no erro? Continua colocando o dedinho na tomada, é assim que a gente fala para os neném? Continua. Imagine que o eletricista, o oficial eletricista, chega para o aprendiz e fala assim: gruda a mão nos dois fios aí. Amados, encorajar é ensinar, encorajar é tratar, encorajar é promover limites, encorajar é dizer até aonde dá certo e aonde começa a dar errado. Encorajar é mostrar o poder da escolha, o que é certo, o que é errado, o que vem de Deus e o que vem do homem. Encorajar, amados, é mostrar princípios e verdades. A Bíblia diz: seja a tua palavra sim, sim ou não, não, porque o que passar disso é o quê? Procedência maligna. Quem encoraja não deixa o diabo cirandar na vida das pessoas. Falar a verdade é encorajar as pessoas, amém? Mas quando nós, que somos designados para a missão, não cumprimos nossa missão, o coração volta para eu mesmo. Paulo, amados, ele diz no texto que a missão não é um acessório que eu vou usar ou não. A missão, amados, ela é um compromisso intrínseco à vida de salvo. A Bíblia diz que Deus nos reconciliou, nos deu o ministério, nos confiou a palavra. Então, amados, nós não somos qualquer um. Sabe, talvez Deus te levantou nesta geração e dentro da tua casa para você fazer a diferença. Em vez de você entrar no meio do caos e ser mais um do caos, Deus está dizendo assim, ó, use a palavra da reconciliação, use a palavra do encorajamento, tenha coragem, se posicione como tal. Eu te chamei das trevas para a maravilhosa luz, eu te dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Olha, se você crer em mim, os sinais vão seguir a você, e qualquer coisa que acontecer à tua volta, você não será atingido. Portanto, em nome de Jesus, se coloca na posição que você foi chamado. Amados, isso é muito decisivo. Deus não apenas salvou você de alguma coisa, de uma culpa, de uma condenação. Deus te chamou e te salvou para fazer alguma coisa. Você quer ficar triste? Você quer morrer por dentro? Você quer ver o erro dos outros? É quando você para de fazer a obra de Deus. Quando a gente chega aqui na igreja, irmãos, o culto está até terminando já. Eu tenho 5 minutos para terminar a mensagem. É tão rápido que não dá nem tempo de ficar vendo defeito dos outros. É tão pouco tempo de adoração, de aprendizado, porque a hora que acabar o culto, irmãos, a guerra começa lá fora, amém? Mas eu saio daqui mais que vencedor em Cristo Jesus, porque Ele me chamou para fazer alguma coisa, para fazer a diferença.
Embaixador não é título bonito, é identidade funcional. Embaixador representa o reino, fala da mensagem do rei, vive de modo coerente com o rei. Cristão sem missão é cristão centrado em si mesmo. Irmãos, cristão sem missão é um peso para si mesmo. A Bíblia não apresenta o ser humano como centro. O homem foi criado para Deus e isso muda tudo. Quando a missão é abandonada, acontece um fenômeno espiritual que a tradição cristã vai chamar, e aqui eu vou usar um termo em latim, incurvatus in si, que significa o homem curvado para si mesmo. O que a tradição cristã diz é o seguinte: crente que não cumpre a sua missão está se encurvando para si mesmo. Está estagnando-se a si mesmo. Em outras palavras, sem missão, o coração perde o eixo do reino e começa a gravitar em torno do próprio eu. E o efeito disso é perigoso. Eu vou repetir para você o que eu falei no domingo. Veja, amados, que até os sábios desta terra, eles pensam algo mesmo sem saber o princípio. Há um escritor chamado Viktor Frankl, que ele insiste em dizer que quando falta um porquê na vida da pessoa, a vida perde a sustentação interna. Antigamente essas filosofias de psicologia humana só serviam lá fora, mas hoje a gente é obrigado a usar elas para descrever a conduta de muitos que estão perdendo a bênção. Eu perdi a bênção não foi porque Jesus não veio. Eu perdi a bênção não foi porque não teve o mover do Espírito Santo. Eu perdi a bênção não é porque eu estou na igreja errada. Eu perdi a bênção porque eu perdi o porquê, o sentido da minha própria vida. Mas nesta noite o Espírito Santo está aqui para nos lembrar de quem nós somos em Cristo Jesus. Amém? Portanto, meus amados, cuidado com este encurvamento, porque há consequências. E eu vou terminar a mensagem falando dos 3 grupos de consequências de quem encurva para si mesmo e deixa de lado a missão. Problema espiritual: reclama mais do que serve, consome mais do que contribui, frequenta, mas não se entrega totalmente. Na vida emocional, vive cansado sem causa clara, se ofende com facilidade, sente que está sempre no limite. Nos relacionamentos, relações giram em torno das próprias necessidades, dificuldade de ter compromisso, baixa resiliência para superar os conflitos. E isso não é apenas problema de personalidade, é sinal de que deslocou o coração do reino e deixou o coração penando por si mesmo. Veja, amados, veja do que Jesus nos livrou quando nos deu uma missão. As pessoas trabalham e estão insatisfeitas. As pessoas ganham, conquistam, estudam, mas ainda estão insatisfeitas. Louvor, pode subir. Olha, as pessoas têm filhos e estão insatisfeitas. As pessoas compram casas e estão insatisfeitas. As pessoas viajam e estão insatisfeitas. As pessoas recebem curas, mas ainda estão insatisfeitas. Sabe por quê, amados? Porque lhes falta a razão de viver. Mas nós, salvos pela graça de Cristo,
pode até faltar alguma coisa, pode até ser que nós não tenhamos tudo que nós merecemos, mas quando nós fazemos a vontade de Deus, o nosso coração se enche de alegria e eu começo a declarar a todo momento: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou fiel no pouco e deixa que o muito Deus proverá no tempo oportuno. Aleluia! Porque eu sei em quem eu tenho crido e o meu Redentor vive para sempre. Amém, Jesus? Se coloque de pé. A bênção final deste culto não é pela tua casa. A bênção final deste culto não é simplesmente para a sua cura ou para a sua provisão. Hoje o pacote é completo. Só que o nome do pacote da bênção é missão. Aleluia. E Deus quer te lembrar da sua missão. Amém? Hoje eu quero fazer aqui a oração final por você. E nessa oração final, eu preciso que você me ajude, porque eu não posso pedir para Deus uma coisa que você não queira. Então a pergunta é: você quer assumir a sua missão? Você quer assumir a sua missão? Vai mudar o ritmo de vida. Pode ser que mude tudo, irmãos, mas vai mudar para melhor. Deus sabe o que faz. Eu quero orar, mas a minha oração ela vai ser vazia, infrutífera, se você não querer. Você quer da sua missão? Você quer cumprir? Como Marta e Maria, como Pedro, André, Tiago, João, como o apóstolo Paulo, como Lídia, como Timóteo, como Débora. A gente não pode esquecer da menina Ruth, que deixou tudo para trás e cantou uma das mais lindas canções que já se ouviu. Onde quer que tu fores, eu irei também. Onde pousar a tua cabeça, eu ali pousarei. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Irmãos, é só nessas decisões que a gente vive bênçãos grandes. Você quer viver bênção grande? Você quer marcar a sua história? Então você precisa tomar decisões grandes, decisões impactantes para a tua vida. Querido Deus e Pai, eu oro, Senhor, e a minha oração ela é muito simples e objetiva. Tu és o Deus que sonda os corações e sabe o que há e o que não há dentro de cada coração. Meu Deus, o meu pedido nesta noite é para que se levante aqui no meio desta igreja homens e mulheres cheios do Espírito Santo para cumprir as diversas missões que há dentro do teu reino. Mas, meu Deus, se o Senhor não obriga ninguém a fazer, quem sou eu para, em uma oração, manipular a intenção do coração de alguém? Portanto, meu Deus, expressando aqui o meu pedido, a minha ministração, Senhor, desta palavra profética, eu também, Senhor, dirijo a Ti o seguinte pedido. Meu Deus, se há alguma dificuldade, algum impedimento, alguma situação que está atrapalhando, Senhor, este ou esta, de viver a Tua missão, de viver o ministério da reconciliação, eu suplico agora ao Senhor, em nome de Jesus,
para que haja uma libertação e livramento nesta noite, uma cura interior de cada um, ó Pai, para que todos nós, sem exceções, possamos dizer como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim a fazer a tua vontade. Senhor, nós vamos continuar esta oração cantando esta canção agora, porque esta canção, ela é sim, ó Deus, como uma oração. Sonda-nos, ó Pai, e nós vamos continuar, Senhor, com este propósito de adoradores, e vamos declarar: sonda-nos, ó Pai, sonda e vê se há em nós algum caminho mau, e guia-nos pelo caminho reto. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, Farol, uma ponte no deserto, como flecha que acerta o alvo. Você quer ser usado? Deus tem algo. Deus tem algo a fazer. Eis aqui a minha vida, usa-me. Diga isso. Senhor, Usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Aleluia. Transforma-me Transforma, Senhor, conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Olha a sua vida. Comigo no deserto. Você é alguém importante. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui A minha vida, a sua vida. Senhor, usa-me. Está na primeira pessoa. Está na primeira pessoa. Usa-me. Quebranta-me. Me transforma. Me enche. Me usa. A bênção está bem mais perto de você do que você imagina. Abra a boca. Abra a boca. Profetiza. 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 Declare. Declare. Se posicione. A palavra está na tua boca, está no teu coração. Aleluia. Coloca na brecha, seja o atalaia. Tenha disposição. Abra a tua boca, profetiza.
o ministério de louvor, ó Pai. Usa os músicos. Usa os obreiros, ó Deus. Usa, Senhor, e a mulher. Usa o jovem. Usa a igreja, Senhor. Usa o teu povo. Que eles sejam cheios do Espírito Santo para profetizar. Senhor, aleluia. Senhor, estamos encerrando este culto, te agradecendo pela palavra, pelo amor do Senhor, pela misericórdia e pela glória do Senhor que nos preenche. Leva-nos em paz ao nosso lar, Senhor, e que tenhamos uma noite de sono agradável e reparador. E amanhã, Senhor, quando nós nos levantarmos, seja um farol se levantando, uma ponte se levantando, e através da nossa vida, milagres aconteçam, salvação, Senhor, alcance o perdido, palavras proféticas sejam declaradas, e toda inquietação do mal seja repreendida pelo poder do nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta noite, pela vida dos teus filhos. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador, e a maravilhosa consolação do Espírito Santo seja hoje para todos sempre com toda esta igreja. E nós dizemos amém. Deus seja louvado. Vá em paz. Que o Senhor te acompanhe. Amém, Jesus.